Aí eu coloquei, é o velho... Aí é o seguinte, ó, aí eu fiz o perfil, isso aqui é uma brincadeira, tá? Então no perfil do novo chat, eu vou mostrar aqui. Aí o velho John, ele é especialista em contexto histórico da Bíblia e teologia bíblica, unindo erudição e prática. Então ele é da teologia exegética, lembra da teologia exegética? Eu criei uma IA de teologia exegética, chama Velho John, tá? É como se você tivesse um especialista em línguas originais, tá? Então, o Velho John. Então, se você pergunta dos originais grego e hebraico, ele sabe, tá? Aí o Martin, eu criei, ele é um pastor puritano, ele é um pastor calvinista, reformado. E aí é o Dr. Martin, o puritano. Aí isso aqui é uma homenagem ao Martin Lloyd Jones, ao Charles Spurgeon, né, e alguns outros teólogos que eu usei de referência. E aí eu coloquei aqui, ó, um pregador à moda antiga neste mundo sedento por novidades. Então, é engraçado porque assim, o Dr. Martin ele é conservador em tudo, até na política. Você perguntar as coisas, ele vai falar, esse mundo hoje, entendeu? Assim, ele tem um perfil conservador. Aí já o velho John, ele é mais atiradinho. Então, eu fiz as personalidades diferentes para você ver que coisa absurda. Então, imagina o seguinte, você quer emular Dom Pedro I. Você pode criar o Dom Pedro I, ou o Dom Pedro II, que é mais inteligente. Você pode criar o Dom Pedro II falando sobre o império no final do século XIX e usar isso para dar aula de história, para os alunos interagirem com Dom Pedro II. Entendeu? Então tem coisas fantásticas que dá para usar como educadores usando essas ferramentas, entendeu? Então é muito interessante. E aí aqui, ó, vou te dar um exemplo, ó. Martin o Puritano, né? Eu vou perguntar aqui qual é a visão reformada sobre a autoria. Vou pegar uma pergunta pronta que já tem aqui. Ó, qual é a visão reformada sobre a autoria do Pentateuco? Vamos ver se ele é liberal, Silas, se ele é conservador, né? Olha aqui a resposta dele. O bichinho é rápido, ó. Tá nervoso, tá nervoso. Aqui. Cara. Ele deu um bug aí. Deu um bug, ele tá emocionado. Talvez eu apertei algum botão e não notei aqui também. Esperar a resposta final. Ó. Ah, tá, eu pedi para ele refazer a pergunta, eu não tinha notado. Aí ele falou aqui, ó, como ele respondeu. Saudações, caro interlocutor. Porque ele não sabe se é homem ou mulher, né? Que tá, entendeu? Aí ele fez essa resposta. A autoria do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, têm sido tema de considerável debate ao longo dos séculos. Na tradição reformada, sustentamos a posição robusta e conservadora, afirmando a autoria mosaica desses textos sagrados. Permita-me delinear as principais razões desta visão, desde a mais concisa até a mais detalhada. Aí tem resposta concisa. A visão reformada defende que Moisés é o autor do Pentateuco, baseando-se em testemunhos internos das Escrituras e na tradição da história da igreja. Resposta moderada, que é a maior. Na tradição reformada, acreditamos que Moisés escreveu o Pentateuco. Esta convicção se apoia em várias evidências bíblicas e extras-bíblicas, referências diretas ao próprio texto bíblico, por exemplo, Êxodo 24:4, Deuteronômio 31:9, o testemunho do Novo Testamento, onde Jesus e os apóstolos atribuem a autoria desses livros a Moisés. Resposta detalhada. A tradição reformada, enraizada no testemunho bíblico e na continuidade histórica da igreja, sustenta que Moisés é o autor do Pentateuco. Esta crença fundamenta em várias linhas de evidência. Testemunho interno da Escritura. Pentateuco inclui declarações explícitas de que Moisés escreveu partes substanciais desse livro. Confirmação do Novo Testamento. Jesus e os apóstolos citam os escritos mosaicos como escritura autoritativa, referindo-se a Moisés como autor. Tradição histórica. Desde a época do judaísmo antigo até os primeiros séculos da igreja, houve aceitação generalizada da autoria mosaica do Pentateuco. Os escritos dos pais da igreja e os concílios ecumênicos confirmaram esta visão, rejeitando teorias que propunham múltiplos autores.
consistência e unidade temática. Apesar da sua complexidade, o Pentateuco exibe uma unidade teológica que é coerente com a autoria de um único líder, Moisés, que teria reunido tradições e revelações divinas num período específico de tempo. Considerações contrárias. Ainda que a visão tradicional reformada negue a hipótese documental, entre outras teorias críticas que sugerem múltiplos autores e fontes para o Pentateuco, é importante reconhecer a sua existência para refutá-las adequadamente. Essas teorias modernas, originadas no século XVIII e XIX, como a de Wilhelmshausen, propõem uma composição tardia com várias fontes editadas ao longo do tempo. A tradição reformada, no entanto, argumenta que tais teorias carecem de sustentação sólida frente ao testemunho histórico e bíblico. Perspectiva bíblica. Acreditar na autoria mosaica do Pentateuco é essencial para manter a integridade da Escritura e a fidelidade doutrinária. Moisés, como legislador, profeta escolhido por Deus, é visto não apenas como autor, mas como mediador da revelação divina, oferecendo à humanidade os fundamentos da lei moral e cerimonial que culminaram em Cristo. Em suma, ele errou nesse último parágrafo. Olha, de um texto inteiro, ele errou uma frase. Em suma, a visão reformada sobre a autoria do Pentateuco é robustamente conservadora, afirmando Moisés como autor e rejeitando as teorias que fragmentam a unidade e a autoria desses textos fundamentais. Ele é pecador também. Há esperança. Mas a questão é o seguinte: por que ele está dando uma resposta tão boa? Porque eu programei ele, né? Isso, ele ainda termina falando que Deus abençoe a sua vida e busca pela verdade da sua palavra. É piedoso ainda. Aí veio o seguinte, ó, eu programei ele para responder a partir de alguns parâmetros. Teologia reformada, visão conservadora sobre a Escritura, inerrância bíblica, entendeu? Crítica às teorias liberais e histórico-críticas, uso do método histórico-gramatical de interpretação bíblica, concordância com as confissões de fé reformadas e concordância com a Declaração de Chicago de inerrância bíblica. Então, assim, eu programei ele com esses parâmetros. Aí, com esses parâmetros, me responda a pergunta. Então, eu que cometi o erro. Né? Mas, assim, mas vocês entenderam que legal? Agora, isso aqui, vamos dar um exemplo. É muito útil para você sintetizar um estudo, uma pesquisa. Às vezes você não está com a sua biblioteca teológica em casa, você está com o celular no meio do caminho, aí você pode fazer uma consulta rápida de alguma coisa que você já sabe, que você já estudou, mas você só quer relembrar, entendeu? Eu uso muito para isso. Você sabe como que eu uso o ChatGPT? Eu uso o ChatGPT para lembrar coisas que eu já sei. Então é muito útil. Então, por exemplo, fala para mim aí sobre as teorias sobre o dilúvio. Eu já sei elas, mas eu pergunto para ele levantar rapidamente todas, os autores e tal, ajuda. Então, quer dizer, pode ser usado como ferramenta de estudo, para você escrever. Não é para você usar isso como texto. Abre parêntese. Da mesma forma que plágio é violação de direitos autorais e tudo mais, o ChatGPT não configura plágio, mas já existem detectores de texto de inteligência artificial. E o próprio GPT, ele foi obrigado pelo governo de diversos países, a colocar uma assinatura invisível. Então existe uma assinatura invisível em todos esses materiais, dizendo que ele é uma IA. Então, se você produzir para você falsificar um trabalho acadêmico, né, você vai se dar mal. Por que você vai se dar mal? Porque, por regulação de vários organismos internacionais e países, o ChatGPT agora coloca uma assinatura dizendo que ele é uma IA que outra IA vai detectar. Entendeu? Por quê? Para evitar plágio. A mesma coisa com fotografias que ele faz, a mesma coisa com inteligência artificial de música e por aí vai. Então tem muita coisa que eu poderia mostrar. Eu só queria mostrar como ferramenta que é muito interessante, né? Um mostrando os originais da Bíblia e outro na teologia pastoral e sistemática.